Vamos lá, gente. Meu nome é Bárbara Collins, sou atriz mineira, tenho já quase mais de 15 anos, quase 20 anos de carreira já. Como é que passa o tempo, né? Basicamente no cinema, assim, fiz muita coisa já de cinema nacional e principalmente de cinema independente. Já fiz também televisão, já fiz séries, enfim, agora eu tô aí no Silêncio das Ostras, esse projeto tão bonito, que a gente vai conversar um pouquinho. Olá, prazer falar com vocês. Eu sou Marcos Pimentel, Marquinho, sou mineiro de Juiz de Fora e sou documentarista aí há mais de 20 anos, militando pelo cinema documentário. E tem uma série de curtas, médias, longas e séries. O Silêncio das Ostras é meu 7º longa-metragem e é o primeiro longa de ficção. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre o filme. Queria primeiro falar da temática do filme Silêncio das Ostras, né, que é uma temática social forte e que nunca deixou de ser recente na história do nosso país. Então, primeiro, queria te perguntar, Marcos, por que vocês, né, por que o filme, a equipe, enfim, decidiu por essa temática? Se vocês já tinham alguma... já se relacionavam com essa temática, já tinha algum tipo de pesquisa, e como se deu a pesquisa do tema, né, para que ele seja inserido num filme de ficção, o processo de investigação e elaboração desse roteiro. Então, se você puder começar falando, né, do que se trata o filme e por que vocês decidiram tratar dessa temática, que de fato a gente vê muito pouco no cinema, por exemplo, tratar a respeito dos impactos aí da mineração, entre outras pautas que o filme trata. Olha, Ana, eu acho que assim, o filme nasceu da minha necessidade enquanto mineiro, nascido e residente em Minas Gerais, de falar de um tema tão complexo e tão espinhoso dentro do estado de Minas, né? A mineração é sempre algo que tem suas particularidades e que vai afetar todos os lugares onde ela estiver fazendo a extração. Mas a situação de Minas é bastante particular, porque a história e a economia são atravessadas pela mineração, né? Então, nasceu de uma vontade de falar sobre isso, mas é sempre muito difícil enquanto documentarista, entrar nesse universo, né? As mineradoras são bastante blindadas, né? E não somente em Minas Gerais, em todas as partes, e todo mundo que trabalha com audiovisual sabe a dificuldade que é de se aproximar, né, tanto pelas sucessivas negações, quanto até mesmo por uma abordagem física mais bruta, por conta dos seguranças e de qualquer um que se aproxima da área de mineração sabe a dificuldade que é. Né? Então, eu queria falar sobre isso e estava complicado de falar através do cinema documentário, que é a minha forma de expressão, então eu resolvi ir para o lado da ficção, contar parte de histórias muito reais que eu encontrei. A história, apesar de ser um filme de ficção, nele a gente acompanha a trajetória de uma menina que nasceu numa vila de operários de uma mina, e que ao longo da história dela, a menina vai crescendo, tendo que aprender a conviver com o desaparecimento simultâneo de pessoas e paisagens. Ela vai perdendo toda a paisagem da mina que vai sendo consumida, ao mesmo tempo que ela vai tendo uma série de perdas relacionadas às pessoas mais próximas dela. Então, foi uma forma de construir uma história que falasse de personagens reais. A protagonista se chama Kailane, né, vivida pela Lavínia na infância, pela Babi, Bárbara Collins, que está aqui com a gente hoje na sua fase adulta. Eu conheci uma série de Kailanes ao longo da vida, né, eu encontrei uma série de pessoas que tiveram suas vidas atravessadas pela mineração, e eu acho que o que acaba a Kailane se transformando ao longo do processo, na última fase do filme, depois do rompimento da barragem, que ela sai pela lama ali, e se aproxima muito a uma série de andarilhos que a gente encontra por Minas Gerais ou pelo interior do estado, interior do Brasil, e que a gente fica se perguntando quem são essas pessoas, qual é a história de vida dessas pessoas, né? E aí foi começar a construir
uma história de ficção que é permeada por esse cenário e que não trata somente das coisas mais óbvias de mineração, porque depois que dos crimes ambientais e dos rompimentos das barragens, foram imagens que chegaram para todo o Brasil e mundo, de alguma forma, né? com Bento Rodrigues e com Brumadinho, mas a mineração é algo que é muito anterior a isso. Então, a gente construiu a história mostrando todas as relações que são bastante delicadas e controversas, não somente relacionadas à extração e a questão ambiental, mas também a questão humana que está ali, né? Uma série de universo de abuso de poder, de machismo, de racismo, de luta de classes que acontece nessas áreas onde a mineração chega e que, no primeiro momento, é vista como uma grande solução para aquela região, porque vai gerar emprego e renda e vai dar emprego ao mundo, mas à medida que a coisa vai acontecendo, a gente vai entendendo como que, ao mesmo tempo que está escavando a terra, está corroendo aquelas pessoas que estão naquele entorno ali. Obrigada, Marcos. Eu queria, então, você já citou a personagem que a Bárbara faz, então eu queria que você contasse um pouco, Bárbara, como foi receber esse convite para fazer este personagem, quem é essa personagem, para a gente já entender um pouquinho o contexto, e também se você teve algum tipo de processo de investigação, de contato com essas Kailanes, como o Marcos falou. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, desde o convite para fazer o filme, sobre a personagem, como que você fez aí teu processo aí para incorporar essa personagem. Então, Ana, eu e o Marquinhos, a gente fez um telefilme, que era um especial para a Rede Globo Minas, em 2018, e foi uma experiência muito gostosa, assim, a gente teve uma parceria de trabalho muito boa, e, e aí depois, logo terminou, o Marquinhos me chamou para um café, e aí ele me contou do projeto, o projeto ainda estava no argumento, mas eu já fiquei muito emocionada, assim, de ler, né, o que era aquela história, né, gente, é uma história de mineração, a história da Kailane. A Kailane é essa menina que cresce nessa vila de mineradores, né, e de funcionários da mineração, e à medida que o tempo passa, todo mundo vai indo embora, porque a vila ela vai se esgotando, né, aquela mina vai acabando e as pessoas vão embora. E outras vão morrendo, né? Então, assim, no final, a Kailane, todas as pessoas da sua família se vão e ela fica lá. E é uma história bastante. A Kailane é uma personagem bastante específica, porque eu acho que é uma personagem que tem um jeito de ver o mundo e de se conectar com as coisas que é muito particular e muito sensorial. É um personagem que está o tempo todo ouvindo e vendo e observando e se expressando de uma maneira muito diferente de todos à sua volta, e por isso é também muito julgada, por ser tão especial e diferente, né? As pessoas não conseguem entender a sensibilidade dela. Foi um personagem que eu tive que trabalhar bastante o corpo, acho que foi um personagem que eu fui para a construção dela a partir da cor, né, de como é que é esse gestual, essa coluna. A gente teve a preparação da Ana Kutner, que é uma preparadora de elenco muito sensível e muito incrível, assim, tava eu e a Lavínia na sala de ensaio o tempo todo, então uma ia alimentando a outra, assim. Foi um processo muito especial, eu acho, assim, de tempo, de um longo tempo para poder fazer. E apesar de não ter tido contato com outros Kailanes, a gente foi para o interior, e lá no interior a gente vai vendo as pessoas do lugar, né? E o próprio lugar em si, porque eu acho que a Kailane tem essa conexão com a natureza, com o entorno, espaço físico, que é muito importante, assim. E eu acho que essa imersão também foi bem determinante nesse processo. Obrigada, Bárbara. Marcos, eu queria entender um pouco como que qual é o diferencial de um filme que une, né, o documentário, porque você vai colocar ali cenas, querendo ou não, jornalísticas ali, né, cenas dos acidentes. Eu queria que você contasse um pouco como é que essas cenas entram, e aí é a tua parte de documentarista. Eu entendi ali, né, um dos motivos de fazer um filme ficcional pelas dificuldades, né, inclusive, né, de você ter acesso
ao que acontece, enfim, né? Porque você colocou ali as dificuldades para poder entender o contexto real mesmo. Mas qual é o diferencial desse filme, sendo que é a primeira vez que você faz um filme ficcional, mas não deixou a tua parte documentarista? Assim, como é que essas cenas elas se conversam no filme? E como que foi essa experiência de fazer esse filme que tem parte documental, mas conversando com essa parte ficcional? Apesar de ser uma história de ficção e que tem toda uma trama ali, né, da menina, a mãe, a família, as relações com os personagens, os elementos do lugar, a história é muito real, né? Então a gente acabou bebendo dessa realidade na construção das personagens, na construção das locações, né? O terceiro momento do filme, quando a parte da lama ali, a gente percorreu o caminho da lama mesmo, a gente reconstruiu alguns ambientes que tal qual aconteceram depois dos rompimentos, né? Então, eu acho que a gente foi se retroalimentando da realidade o tempo todo, mesmo na trama ficcional. Quando a gente chega na locação e vai filmar, e é um momento muito prazeroso de se entregar e de estar aberto para o encontro e para o acaso, né, para as coisas que vão acontecendo, ainda mais num filme onde a gente estava trabalhando com criança, com adolescente, com cachorro, com inseto, uma série de elementos ali que a gente não tem muito controle, em algumas ocasiões não tem controle nenhum, né? Então, eu acho que tinha muito de documentário o tempo todo, nesse sentido de buscar a espontaneidade, de incorporar alguns elementos, por mais que é um filme onde os enquadramentos são muito precisos, onde você até, quando analisa assim, o valor de produção, o que a gente imprimiu ali, o look do filme, eu acho que até fica parecendo que a gente tinha uma estrutura muito maior do que tinha, mas a gente estava o tempo todo tratando de incorporar os elementos do lugar para a história, né? Porque é muito uma das coisas que eu mais prazer tenho no exercício do cinema é pensar em como filmar corpos por espaços. E exercito isso muito. Acho que ele congelou. Vamos ver se ele volta aqui. Sim, estava falando isso, que eu acho do grande prazer que eu tenho de filmar pessoas por espaços, né, que hoje, que já há um bom tempo, tenho exercitado isso muito nos documentários que faço, e que esse filme possibilitava o tempo todo, porque a gente tinha uma série de jogos entre os corpos e a paisagem, que era um elemento fundamental para essa construção, e que a gente se entregava a sentir o lugar e descobrir, entender, a partir desse contato com ele, como é que era a melhor forma da gente estar filmando, né, de estar registrando ele ali, né? Foi muito especial quando a gente chegou nas locações, todo o ensaio que vinha, toda a preparação anterior que a gente começou a fazer em Belo Horizonte, mas quando a gente chegou lá na locação, vira uma outra coisa, vai corporificando, vai tomando forma o filme, né? A gente começa a esculpir a história ali. E isso se aproxima muito do processo documental também, né? Claro que a gente tinha um roteiro muito que apontava mais caminhos e falas ou ações e momentos de silêncio ali que já estavam previstos no roteiro, né? Mas que a gente se permitia também modificar e esculpindo à medida que o filme ia sendo construído. Então, acho que esses processos acabam se misturando, né? Porque a gente está fazendo filme, né? Lançando mão de todos os elementos e artifícios possíveis para contar a história da melhor forma possível, fazer ela o mais interessante possível para o espectador. E você, Bárbara, eu estava te perguntando, como você sentiu todas essas características aí que o Marcos colocou, esse processo, como que você sentiu? Se você já tinha tido uma experiência de fazer um filme como esse, né, que querendo ou não, está documentando uma realidade, como foi para você? Ana, eu já tinha tido a experiência de trabalhar com um diretor que é também bastante documentarista, que é o Eric Rocha, e a gente fez um filme que chama Breve Miragem de Sol, 2017. E agora com Marquinhos, né? O que eu sinto é que os diretores
que vem do documentário geralmente tem um traço bem parecido, assim, no sentido de serem diretores que estão muito abertos ao que aparece ali no momento, sabe? Assim, e diretores que buscam justamente isso, assim, tem uma ideia prévia de roteiro, mas o que se transforma no set, no espaço, no encontro dos atores, no encontro com, né, com o mundo, com aquele contexto. E isso eu acho que no Silêncio das Ostras a gente tinha também, assim, eu acho que até no momento que era quando a gente realmente andou, que a gente foi até regência com o filme, a gente foi andando em vários lugares que a Lama de fato tinha passado, e nesses momentos que era uma equipe reduzida, então eu sentia que tinha uma coisa, uma linguagem meio documental mesmo, assim, no sentido dessa equipe menor e que a gente tinha flexibilidade para também ir atrás de ideias e coisas que apareciam, assim. É um tipo de trabalho que eu gosto muito quando a gente tem essa possibilidade, essa liberdade de ir criando, né, no fazer, assim. E eu acho que a gente se comunica muito nisso, né, Marquinhos? Assim, nessa questão de também de buscar um certo naturalismo das relações e ver as pessoas em volta. Eu acho que se alimentar de tudo que está em volta, assim, é muito bom. Tem um bebezinho gritando aqui, tá, gente? Tem algo, Bárbara e Marcos, alguma história que marcou, já que vocês realmente andaram, né, ali, estiveram em todos os contextos, alguma história, alguma conversa com alguém atingidos por barragens, ou alguém que estivesse ali acompanhando o trabalho de vocês, Marcos ou Bárbara, que tivesse alguma cena assim que foi algo marcante para vocês? Ana, para mim, eu vou até falar antes do Marquinhos, porque para mim, de fato, teve um dia que foi muito dilacerante. Eu vou usar essa palavra, assim, que a gente foi para Paracatu de Baixo, que é uma cena que a gente grava uma escola que está soterrada pela lama. E nesse dia, nesse trajeto de indo para o set, o motorista foi um dos socorristas do momento. E ele me contava as histórias do dia e dos resgates, e ele chorava muito. E você viu o tanto que tinha sido traumático aquilo para ele. Esse dia eu acho que foi o dia que eu tive dimensão do filme que a gente estava fazendo também e da tragédia. Porque por mais que a gente vê, né, quando você também tem contato com quem esteve lá, assim, e que viveu, e você vê essa pessoa na sua frente, assim, Ai, gente, é terrível. É muito horrível, assim, são coisas que a gente escuta disso, assim, de corpos que eles iam puxar a pessoa, saía um braço e a pessoa se dissolvia, né, naquela lama tóxica, ou uma mulher que teve um filho dentro do helicóptero e depois morreu, e partes de corpo que as pessoas iam atrás para poder ter o mínimo né, aquela pessoa que morreu poder fazer um luto, né, digno, assim. E o que mais me chocou nesse dia foi quando ele me falou que ele fez o resgate com um Uno Mille, que ele foi buscando as pessoas e levando elas para o alto de um morro. E eu falei com ele, mas como assim? Não teve uma sirene que avisou para as pessoas que tinha. Porque, né, teve o tempo do rompimento da barragem até a lama chegar. Falei, não tinha um sistema de aviso que tinha acontecido essa ruptura? E ele falou, não teve nada. E eles foram pegos de surpresa, assim. Então, essa precariedade do socorro também, do que aconteceu, é muito chocante. Bom, vamos lá. O filme foi lançado no Festival do Rio, na mostra principal da Premiere Brasil, em outubro de 2024. A gente teve lindas sessões lá, foi sessões bastante calorosas, assim, acho que a gente arrancou muito bem. Depois o filme foi exibido no Molodist, que é um festival super tradicional que acontece na Ucrânia, em Kiev, no meio da guerra, com os drones e com toda a questão lá. A gente ganhou o prêmio de melhor filme pela escolha do público, que é sempre um prêmio bastante especial para a gente ganhar, né, porque a gente faz um filme local no interior de Minas Gerais e vê que esse filme funciona com públicos muito distantes também, né. Depois o filme percorreu bastante festivais super interessantes, e a gente teve em Goa, na Índia, teve em Freiburg, na Suíça. Na semana passada a gente estava no Festival de Cinema Independente de Nova York, ganhamos o prêmio de melhor longa de ficção no Festival de Los Angeles. A carreira está bastante interessante, tivemos em 2 festivais em Montreal, e no Brasil também a gente teve sessões muito interessantes
no Panorama, em Salvador. O filme tem uma questão dele ter a música Pequena Eva, que é uma música muito especial para os baianos ali, né? É muito relacionada ao carnaval, e o filme foi exibido lá no Cine Glauber Rocha, que fica na Praça Castro Alves, que é o coração do carnaval ali. Só que no filme a gente mostra outras possibilidades de interpretação dessa música, né? É uma música que Vamos voltar ali para a Bárbara, vamos ver, vou dar mais uma Então, chance. e agora a gente tem as próximas, né? Horizonte, próximas. Ih, voltou, Marquinhos, é que você tinha travado. Eu ia entrar já nas próximas estreias de agora. Vai lá, pega o gancho então, Bárbara, de falar das próximas exibições. Vai lá. Então, a gente vai tá fazendo uma trajetória, tá tentando, né, desenhar uma trajetória bem legal, né, Marquinhos, de estreia, assim, agora, de lançamento nos cinemas. É muito bom esse momento que entra em cartaz. A gente vai ter, no final de junho, estreia em Belo Horizonte. Estamos planejando uma estreia em Mariana, uma estreia em Matipó, que foi o lugar que a gente filmou. Então é muito legal também esse momento que a gente volta com o filme, né, para a cidade que a gente filmou. Tem planos de fazer estreia no Rio, em Curitiba. Estou muito animada para ir para Curitiba, porque acho que vai ser um momento bem especial também. Tem pessoas muito queridas em Curitiba. E isso, né, Marquinhos? Que é das nossas pressas, acho que são essas que estão desenhadas. Sim. Agora. A gente faz Rio, São Paulo, Curitiba. São Paulo. E essas em Minas, né? Estamos doidos para o filme chegar em Minas, onde a gente filmou. Aí a gente teve uma exibição em Ubá, já no Festival Interseções, que é um festival pequeno, mas muito bem cuidado ali. E agora a gente vai ser a possibilidade de a gente mostrar o filme para a maior parte da equipe, dos atores que não puderam ver, por mais que muitos deles se deslocaram para ir até o Rio de Janeiro, quando a gente teve sessão lá. Eu acho que nesse momento no Rio, em Minas, vai ser muito especial, porque a nossa equipe, a nossa gente está esperando o filme também. Eu ia fazer uma pergunta que eu tinha roteirizado aqui, que a gente tem aí, né, tem falado do retorno das pessoas para o cinema, da questão do Oscar. Eu realmente vi, né, assim, muitos jovens indo para as salas de cinema ver cinema brasileiro, né? Eu tenho ali, por exemplo, né, no Ainda Estou Aqui, no dia que eu fui assistir, tinha gente muito jovem chorando, né? Ali, mas muito jovens na sala, e isso realmente me deixou muito feliz. E esse tema, né, que vocês falaram, que é um tema bem difícil e que talvez essa geração nem conheça, né? Assim, por exemplo, sobre os acidentes, enfim. Qual é a expectativa, né? Ou qual é o impacto desse filme para essa geração, né? Que às vezes nem está na escola esse tema, e às vezes a gente aprende com o cinema, né? Quanta gente tem aprendido com as temáticas que o cinema brasileiro tem trazido. Então, uma última fala aí do qual é a expectativa, né? Que esse tema que está vindo num filme, numa história, que é sempre um bom jeito da gente aprender, né? Quando a gente lê um livro, enfim. Qual que é a expectativa de vocês, né, de amplificar essa temática através do filme? Silêncio das Ostras é o tipo de filme que eu acho que a gente precisa fazer para que as coisas não se repitam, para que a gente não esqueça do que aconteceu, né? E acho que muito especificamente uma coisa que esse tipo de filme tem, ele registra uma série de ex-montanhas. A gente filmou em 2022, são somente 3 anos entre a filmagem e agora, e a gente já tem montanhas que estão registradas no filme que não existem. Isso é uma loucura, né, gente? Essas montanhas que não existem mais. Eu fico sempre pensando nisso. Paramos nas montanhas, Marquinhos. Paramos nas montanhas. Tá muito chato. Mas bom, vamos lá. Eu acho que esse filme precisa existir para que a gente pare de pensar em ex-montanhas. Série de montanhas que estão registradas no filme, elas estão ali. A gente filmou há 3 anos atrás, e 3 anos foram suficientes para que essas montanhas desaparecessem por completo. Eu acho que esse filme é necessário para alimentar a luta e a esperança. Que a gente se lembre dessas coisas, que essas coisas aconteceram, não foi ficção, aconteceu. Apesar de ser um filme de ficção, não foi ficção, é verdade, aconteceu isso. E isso não pode se repetir, para que essas montanhas deixem de desaparecer. Obrigada, Marcos. Agora eu vou passar para você, Bárbara. Qual que é a tua expectativa em relação ao impacto desse filme? Ana, você fez um recorte que foi bom, né? Principalmente também para os mais jovens. Eu acho que essa galerinha que está vindo aí, né? E que
que às vezes não vai ter uma memória direta, né, do evento ali, do rompimento, que era muito jovem, mas eu acho que é uma geração que a questão climática é mais ainda definitiva para o futuro, né? A gente vive essa tensão climática e tal, mas a gente já viveu muita coisa também. Eu tenho um filhinho agora de 2 anos que eu olho para ele e falo, gente, como é que vai ser? Como é que vai ser essa vida, né? Então eu sinto que, em relação aos jovens, eu tenho essa expectativa que o filme mexa, né? E eu acho que a gente está precisando de ações agora. Eu acho que esse público mais jovem precisa ter noção dessa dimensão da tragédia que já está em curso e que já está acontecendo, também para que eles se mobilizem para o que vai vir. E quanto ao público em geral, eu acho que principalmente para os mineiros é uma questão desses lutos que não foram trabalhados, né? No Brasil as coisas vão acontecendo, as pessoas vão passando por cima dos lutos, é luto da Covid, é a questão da ditadura que a gente não viveu, a gente nunca resgata a memória e vai simplesmente indo para frente como se nada tivesse acontecido. Em Minas Gerais tem feridas abertas, né, que estão sangrando agora e a gente está vivendo processos agora de barragens que estão a ponto de romper, sabe? Assim, é uma questão atual. Ouro Preto pode ser que não exista daqui a 3 dias, entendeu? Então é uma loucura, assim, essa dimensão do que a gente vive. Então eu não sei, eu fico com o desejo de que o Silêncio das Ostras seja um alerta mesmo, gente, de dizer, olha isso daqui, né? Isso não é ficção, como o Marquinhos falou, isso é a nossa realidade atual e está acontecendo agora. Então, vamos fazer alguma coisa, né? Obrigada, gente. Muito obrigada. Sucesso para vocês. Quando tiver uma estreia aqui, nos avisem para a gente poder assistir. E assim que a gente editar o vídeo da entrevista, que foi linda, né? Não se preocupe com as travas aí que a gente teve, porque a gente conseguiu registrar boas falas, tanto sua, Marcos, como da Bárbara. Eu agradeço o tempo de vocês.